como descobrir as causas, né? Porque isso é muito importante. Beleza, tô convencido de que eu tenho que descobrir o porquê das coisas, não só ficar no o quê. Mas como eu consigo descobrir as causas? Quais são os métodos que eu posso usar para isso? E eu já dou o gancho aqui no primeiro, que também é da Toyota, que é o dos 5 porquês, né? Que como que funciona esse método? Ele é o mais simples, por isso que eu vou começar com ele. Basicamente é o que eu comentei agora há pouco. Você vai olhar para o problema e se perguntar o porquê. Então, eu montei até aqui um exemplo prático, né? Ah, por que que as vendas caíram? Vamos supor que você respondeu, ah, porque menos pessoas visitaram o site. Beleza, menos pessoas visitaram o site, de fato, as vendas tendem a cair. Uhum. Mas por que que menos pessoas visitaram o site? Aí, porque nossas campanhas tiveram menos cliques. Também é algo verdadeiro. Se teve menos cliques nas campanhas de anúncio, de e-mail, enfim, o site vai ter menos visitas, que vai ter menos vendas. Mas por que que as campanhas tiveram menos cliques? Aí você vai, porque o anúncio estava com a taxa de clique baixa. Tá, mas por que que a taxa de clique estava baixa? Porque a imagem do anúncio não estava chamativa. E por que que não estava chamativa? Porque a gente usou imagem de, sei lá, banco de imagem genérico. Entendeu? Aí você vai investigando até chegar naquela causa que você não consegue ir mais fundo, né? E aí provavelmente aquela é a causa raiz. E aí você consegue tirar uma ação acionável também. Nesse caso aqui, pô, beleza, a gente identificou que provavelmente caiu porque a gente está usando imagens de banco de imagens que não geram conexão e tudo mais. Então o que que a gente faz? Bom, a ação clara aqui seria justamente testar não usar imagem de banco de imagens e ver se volta a performar. E você consegue pegar atalho, porque se você fala, putz, a gente começou a usar a imagem de banco de imagens 3 dias atrás, e aí começaram a cair as visitas no site, a correlação é muito alta, né? Uhum. Então você consegue também pegar esse atalho quando você tá ali acompanhando qual dia, né, que você fez cada uma das ações, certo? Eu tenho um bom exemplo também da minha área, né, eu sempre falam: "Ah, CRM não foi bem essa semana, caiu as vendas". E aí começa, né, o caça às bruxas, porque caiu as vendas. É muito difícil, a gente faz muita ação, de ativação. Então vou pegar só um universo de CRM para a gente poder exemplificar nos porquês e como que a gente faz uma investigação dessa, né. Então caiu as vendas na semana de CRM. Então chega lá, o seu líder ou o dono do e-commerce fala: "Só caiu as vendas em CRM no meu site, eu não sei dizer por quê". Caiu as vendas. Então como é que a gente começa investigando? Vou falar só exclusivamente de e-mail marketing, que é porque é mais Uhum, fácil de vocês visualizarem, tá? Então, primeira coisa, se você tem um e-commerce maduro, você já faz CRM, faz e-mail marketing direito, você vai ter dois segmentos nas suas campanhas de e-mail marketing. Os fluxos de automação, que a gente chama, né? Que são as réguas ou como que a sua plataforma chama, e as partes de campanha que você faz manualmente. Então, caiu as vendas, primeira coisa que você vai se perguntar é: caiu as vendas em qual dessas 2 segmentos? São nos fluxos de automação ou se uhum, são nas campanhas? Você vai descobrir esse primeiro por quê. Porque se os fluxos de automação não caiu as vendas, então você já elimina eles e começa a olhar as campanhas. uhum, Se for ao contrário, você vai olhar os fluxos. Normalmente os fluxos eles tendem a ser mais estáveis porque você faz menos alterações. Então, às vezes cai menos, mas tem aquilo que eu falei, como os fluxos de automação eles são acionados de acordo com o volume de visitas no site, às vezes pode ter uma causa que nem está em CRM. Então, se você diminuir a quantidade de visitas do site, vai diminuir a quantidade de carrinhos abandonados, vai diminuir a quantidade que o fluxo de automação de carrinho dispara, e isso vai diminuir a sua receita. uhum. Sendo que o fluxo de automação de carrinho abandonado é só 80-20 em fluxos de automação. Mas beleza, você viu que não é problema de fluxo de automação, tá tudo certo, o fluxo faturou a mesma quantidade, você vai para as campanhas. Aí as campanhas é um outro universo. Então aí você vai começar a bater taxa em taxa. Ah, a quantidade de visitas, sessões que eu gerei no site, a quantidade de cliques, como você falou, foi o mesmo? Ah, foi o mesmo. Ah, então você tem que descobrir o porquê. E aí você vai começar a investigar comunicação por comunicação, quebra cada comunicação, vê se a comunicação está de acordo com o que você tinha. Às vezes é uma quebra de expectativa, você prometeu uma coisa no e-mail, então gerou a mesma quantidade de cliques, chegou no site ou jogou na página errada e ele não converteu. Então esse pode ser um porquê. Então será que a expectativa que eu gerei na comunicação está igual com o que está no site, com a página de destino? Se eu mantive a minha taxa de clique igual? Ou não, minha taxa de clique caiu, então eu vou ver o outro porquê. Deixa eu ver a minha taxa de abertura. Ah, minha taxa de abertura também caiu, então se caiu a taxa de abertura, provavelmente sua taxa de clique também pode cair. Você leva menos pessoas clicam, menos pessoas compram. Então aí você consegue ir quebrando cada etapa e realmente achar o problema. Quando você levantar essa hipótese, ó, o problema está nisso, você já faz na próxima comunicação a correção.
E aí você já consegue saber se o problema é isso ou não. Faz um teste AB, quebra, faz Uhum. exatamente igual a semana anterior e faz já com a correção. E aí você já vai saber na comunicação seguinte se você achou o problema. Então, não é tão difícil achar os porquês. Só que você leva um tempinho de sentar na cadeira e ver o que está fazendo. Então, um exemplo prático de um negócio que a gente está operando era isso. Um produto gerava 3 vezes mais clique do que os outros produtos. Então, o que a gente fez para aumentar a receita geral de CRM? Todas as campanhas têm que ter aquele produto. E aí, todas as campanhas elevaram a sua receita. Uhum. E isso foi fazendo uma análise de plano mensal. O que aconteceu no mês passado que deu muito certo, que foi muito acima do mês anterior? Aí a gente foi abrir as comunicações e viu que tinha esse produto em específico. E aí a gente começou a usar esse produto como é o nosso default de todas as comunicações até que caia a conversão. Até que caia a conversão, a gente não vai tirar esse produto. A gente vai comunicar ele de formas diferentes, é óbvio, para ele não cansar, não ficar no mesmo lugar do e-mail, outras formas. Mas ele sempre vai ter que estar presente em todas as comunicações. Então isso foi um insight de um porquê que estava vendendo bem. Então também a gente investiga não só quando não está indo bem, mas também quando está indo bem. É legal a gente saber as coisas quando estão indo bem para a gente poder replicar. Sim, perfeito. Isso que você comentou, né, de separar, né, que logo de cara você já fez a separação. Beleza, tá em automação ou estão nas campanhas? O problema me lembrou muito uma coisa que eu aprendi até na faculdade de programação. Por exemplo, vamos supor que eu falo para você adivinhar um número entre 1 e 10. E você pode me fazer uma pergunta. Qual pergunta você faria para mim? Ele é par ou ele é ímpar? É uma boa pergunta. Mas uma outra pergunta que também segue o mesmo princípio é maior que 5? Sim. Aí se eu falar que não, antes você tinha 10% de chance de acertar o número, né? Chutando um número em 10 números. Agora, se você perguntou se é maior que 5, eu falei que não, sua chance de acertar o número 50%. já vai para 20%. Né? Então ela dobrou, porque agora você tem que acertar um número entre 1 e 5. Então você pode fazer isso também. Você lista as causas ali e você vai dividindo. Tipo, pô, não tem como ser aqui o problema, não tem como ser aquilo. E isso me lembra também o diagrama de Ishikawa, se eu não me engano que é o nome, que é aquele diagrama de peixe, né? Que basicamente você tem o problema, que é a cabeça do peixe, e cada uma das espinhas do peixe é uma área que pode ter causado aquele problema. Então, sei lá, as vendas caíram. Beleza, pode ser um problema em logística, pode ser um problema em CRM, em CRO, e não sei o que, você vai listando, e aí dentro de cada uma dessas espinhas tem as subcategorias. Beleza, é um problema de e-mail, dentro de e-mail tem o quê? Tem a taxa de clique, tem as automações, tem o não sei o que, você vai entendendo mais a fundo as causas de cada um e vai investigando e é bom você ter esse diagrama até que pronto ali na sua parede, porque sempre que der algum problema, você já tem uma ideia geral de quais são todas as alavancas, né, que podem ter dado problema para causar aquele problema. É bem interessante. E uma coisa que também você pode fazer que ajuda bastante é usar o funil invertido. Então, vamos supor que você quer descobrir por que as vendas diminuíram. Talvez um caminho mais fácil do que olhar assim, só para você ter um direcionamento, é começar do final para o começo. Uhum. Então, pô, primeiro, olha o principal ali, que é o checkout. No checkout, geralmente acontece esses problemas. Ah, a gateway parou de funcionar, a integração com a logística quebrou ali com o cálculo de frete, enfim. Então, primeiro olha para o checkout. Se não é o checkout, beleza, olha para o carrinho. Ah, não é o carrinho, olha para a página de produto. Não é a página de produto. Então, dá uma olhada para os anúncios. Sabe, você vai fazendo o caminho ao contrário do que o seu cliente faria. Seu cliente viria dos anúncios para a página de produto, para o carrinho, para o checkout, você vai fazendo o contrário. Já vai direto para o checkout, vê se está funcionando tudo certinho, se tá, vai para o carrinho, está funcionando tudo certinho, se tiver, vai para a página de produto e vai seguindo o caminho contrário. Isso é até É, para gestão de risco, né? Porque é o exato, impacto, né? O maior impacto que você vai ter é no seu checkout. Você tem exato. um impacto nas outras etapas, ele é importante, mas sempre esqueça, ali é onde está acontecendo suas vendas, é a finalização do pedido. Uhum, Então é por questão também de impacto no seu negócio. Sempre vai para as áreas onde gera mais risco. Como eu faço gestão de risco da minha área? A gente tenta evitar erros. Claro que a gente vai errar. A gente vai errar. Mas eu tenho níveis de risco. Então eu separo sempre no mínimo em 2 tipos de risco. Os que afetam faturamento e os que não afetam. A uhum, gente depois vai minar e como que a gente vai ter as ações corretivas para isso. Mas eu tô sem tempo, eu não tenho tempo para olhar para as coisas. A primeira pergunta que eu faço, isso afeta faturamento? Se me falarem que afeta, aí eu vou parar e vou olhar. Se me falarem que não afeta, eu vou olhar daqui a pouco.
Então, faça essa gestão de risco de você vai fazer investigação pelas coisas que mais afetam. Então, o funil inverso é exatamente para te ajudar nisso. Começa por onde tem maior impacto nas suas vendas e depois vai subindo. Sim. Boa. E por fim, talvez esse seja até o acho que a única área que desde o começo trabalha com o porquê das coisas é o atendimento, né, porque o Hum, atendimento ele, às vezes, nem tá sabendo do que antes de saber o porquê, né. Então, tipo, ele chega lá no dia de trabalho, né, o seu atendente ali, sua atendente, e já vem um monte de cliente reclamar: "Ah, não tô conseguindo colocar o cartão, meu cartão não tá passando, essa página não carrega, o frete não tá calculando", enfim. Ela nem sabe ainda, muitas vezes, que as vendas caíram, mas uhum. ela já sabe o porquê que as vendas caíram. Então, às vezes, o atendimento é o maior atalho possível para você descobrir por que que suas vendas caíram, porque os clientes, mesmo que boa parte deles simplesmente vão desistir da compra e vão embora, vão para o concorrente, alguns deles vão insistir um pouco e vão pelo menos ir para o atendimento tentar alguma ajuda. E nessa ida até o atendimento, por isso que é importante você ter o atendimento ali fácil, rápido e fácil de encontrar, é, é justamente para isso, para você, quando os clientes tiveram algum problema, eles virem para você dizer isso. E aí por isso que é importante também você ter o contato direto com as pessoas de atendimento, porque elas são a voz do cliente, literalmente, elas vão te dizer o que está dando problema, o que está causando mais dúvida e tudo mais. E aí, se você não tiver isso, ou se isso não tiver causado, não tiver, se você não tiver conseguindo entender o porquê que as vendas caíram a partir do atendimento, aí você pode partir para talvez pesquisa com o cliente, mas primeiro começa ali no atendimento que você já deve ter um bom resultado. Sobre o atendimento tem um ponto bem importante que é a pessoa do atendimento, eu vou exagerar, tá? Tem que ser a pessoa mais qualificada da sua empresa. Ah, mas como assim? O atendimento, eu contrato qualquer pessoa para responder mensagem no WhatsApp. Isso é o que você está fazendo se você não está tendo um e-commerce eficiente. Se a sua pessoa do atendimento é uma pessoa muito qualificada, ela vai ser esse seu insight dos porquês. Às vezes ela nem sabe que tem um problema ali por trás, ela resolve o problema do cliente, mas depois ela vai nas áreas específicas ou levanta a mão: olha, aconteceu isso, eu acho que é por causa dessa situação. Por isso que ela tem que ser a pessoa mais qualificada da Uhum, sua empresa. Ela está na melhor ponta de acesso de informações de tudo o que está acontecendo. Às vezes chegam coisas ali, é claro que os universos são muito grandes. Para o atendimento chegar a 10 reclamações pode ser muito, só que se você faz 1000 vendas, 10 reclamações não são muito. E pode existir esse atraso, pode existir algum atrito, que das 10 reclamações para o atendente vai ser bastante caso para ele resolver, mas para o seu negócio talvez não seja tão relevante você arrumar esse problema agora, porque isso não é tão grande. uhum. Mas é importante que a pessoa do atendimento tenha uma qualificação para que ela tenha essa visão do negócio, vamos dizer, visão 360, que costumam dizer, para ela saber que aquela reclamação é algum problema crônico, é algum problema mais a fundo. Se você esperar que aquele problema realmente vire um problema, aí depois você perde as suas 1000 vendas no dia. Mas você já tinha esse indício. É que nem um carro quando vai quebrar, né? O carro vai quebrar, ele começa a dar uns indícios. É um barulho diferente, é uma dirigibilidade diferente. Então, antes dele quebrar, ele mostra alguns sinais que ele vai quebrar. Então, o seu e-commerce, provavelmente, aquele grande problema que vai acontecer, existem alguns sinais que estão acontecendo. E normalmente o atendimento consegue pegar isso. O carro, quando ele vai dar defeito, ele começa a dar uns sinais. O sucesso também, gente. Então, quando você faz uma ação que foi boa, ela deixa suas pistas ali do porquê que ela foi boa e tudo mais. Então, só cabe a você olhar para aquilo para conseguir replicar. Um exemplo prático é no e-commerce de moda, de moda premium, né, que eu tô ajudando. Eles lançaram uma coleção que foi muito bem. A coleção foi super aceita e tudo mais, coleção de jeans e tal, vendeu muito. Só que aí, acabou o estoque, a gente não renovou o estoque. E esse é um problema, porque, pô, aquilo já se provou funcionar. Uhum. Então, ou você tem um plano para lançar algo parecido com aquilo, né? Você entende o porquê que aquela coleção foi tão bem e lança outras similares àquela, ou você volta a ter no estoque aquela, sabe? Porque se você teve todo aquele esforço de planejar a roupa, né, fazer o estilo da roupa, projetar a roupa, trazer ela para a realidade, colocar para vender, fazer todo o marketing em cima e ela vender bem, depois você joga, digamos, esse projeto fora e parte para o próximo, você está jogando fora muitas horas de trabalho sua, inclusive, se na nova você não considerar nenhum dos aprendizados do que você teve na última. Você começa sempre do zero. Quando a gente testa muita coisa, né? Essa coisa de teste A/B, teste A/B, teste A/B, teste A/B. Não adianta você testar muita coisa se você não souber o porquê as coisas estão funcionando.
Porque senão você sempre começa do zero. Do zero, chega no 10, aí 0, 10, 0, 10. Agora, se você já começar sempre no 5, é uma coisa que vai ganhando de incrementalidade que a gente fala. Então, você já descobriu o que funciona, você parte daquele princípio. Então, você vai ver, vamos sair um pouco do universo de e-commerce e tentar materializar isso. Na curva de inovação de produto, um produto sempre vai dar, os produtos que dão certo, ele sempre tem uma curva de ascensão, ele chega num topo e ele desacelera. As empresas que são boas criadoras de produto, ela já está produzindo o próximo produto quando esse aqui está no pico, que é para que essas incrementalidades aconteçam, e não esperar ele desacelerar para depois começar um outro e fazer isso. E começa da onde está dando certo. Então, se eu fiz um tipo de produto que tem alguma especificação, ou que ele seja único para minha marca, o meu próximo produto ele tem que ter a mesma especificação e que ele seja único para minha marca. Uhum. E não começar, não, eu fiz um super microfone. Vamos lá, a época dos LEDs, né? Eu fiz um microfone cheio de LED e vendeu bem. Agora eu vou fazer um pedestal. O que eu vou fazer? Vou fazer um pedestal sem LED. Eu vou fazer ele que brilha no escuro. Não, se você descobriu que o LED é um tchan do seu negócio, você vai manter LED em tudo. Aí fica aquela coisa, eu acho horrível, mas tudo tem LED. Então é a placa de vídeo, o cartão de memória, tudo tem LED. Mas tem um porquê disso, porque eles descobriram que isso estava aumentando as vendas. E isso aumentava o valor percebido, isso aumentava o ticket médio. Então você replicou uma coisa que funcionava. Você não partiu do zero, você não quis reinventar, que dizem reinventar a roda. Então você pega alguma coisa que você fez, que deu certo, isso vale para qualquer coisa. Fiz uma comunicação de e-mail que funcionou bem, eu não vou inventar uma nova comunicação. Eu vou pegar essa comunicação, eu sempre falo pro meu time, olha como se fosse um cubo. Um cubo tem vários lados. É a mesma coisa, só que a gente vai explorar agora todos os outros lados dessa comunicação. Então a gente já descobriu qual que é o cubo. Ó, esse cubo funciona. Agora eu vou pegar em cada lado e vou estressar essa comunicação até que ela fique desinteressante. Em anúncio, as próprias plataformas fazem o que a gente chama de saturar o anúncio. Mas aí tem um interesse do lado da plataforma, mas também tem um interesse do lado do seu cliente. Você quer saturar aquilo. Mas a Coca-Cola todo ano faz a propaganda com o O ursinho. Dolly. O Dolinho, o Dolinho, o Dolinho é um caso de marketing. Então faz lá o Dia dos Pais, o de Natal. Todo ano eles fazem a mesma comunicação há tantos anos. Porque eles descobriram que funciona e funciona para aquele modelo. Então eu vou fazer essa comunicação. Dentro dela eu vou abordar outro ângulo, outra forma de produzir. Mas eu sempre vou fazer aquilo que eu descobri que funciona. E ao contrário também. Eu sempre vou evitar aquilo que eu descobri que não funciona. Então, se eu divulguei um produto e veio 0 vendas, talvez eu vou deixar para testar esse produto outra forma, outro momento. Não vou ficar insistindo até que ele venda. Sim. E é interessante isso porque muitas vezes isso também tem a ver com a vontade do dono do e-commerce. Né? Porque às vezes, não, eu quero emplacar esse produto, sabe? Já tentou lançar o produto de várias formas, ele não foi, mas ele continua tentando. Não, eu vou emplacar esse produto. Ou então o contrário, algo que deu certo não era o dar certo que o dono do e-commerce queria. Tipo, putz, eu não queria que esse produto desse certo, eu queria que fosse esse outro. Se fosse esse outro, eu ia dobrar em cima dele, eu ia produzir mais e tudo mais. Uhum, Mas como foi esse outro que eu não sou muito fã, eu não quero continuar com ele. Então, tem que entender que às vezes não é você quem dita o que, que é a sua marca, pelo que sua marca é conhecida, né? O que, que é o branding de fato? É o que as pessoas pensam sobre a sua marca, né? O que, uhum. que elas falam sobre sua marca quando você não está presente. E como que você descobre isso? Basicamente dessa forma, você lançou um produto. As pessoas gostaram, falaram muito bem disso, ali é uma pista de que seu branding, né, o que as pessoas querem de você tá por ali. Agora, se você lança algo, as pessoas falam mal, ou não compram, ou não sei o quê, porque não comprar também é um feedback, tá? A ausência de evidência também não é evidência de ausência. Então, a pessoa não comprar um produto seu é um feedback de que aquele produto não é interessante, não é o que a pessoa quer da sua marca. Então, dobre em cima do que dá resultado, né? Do que as pessoas estão dando sinais positivos para você de que é aquilo que você tem que produzir mais, elas querem mais daquilo. E tira o esforço, né? Tira um pouco do seu trabalho em coisas que não dão resultado, né? E aí você vai aprendendo e cada vez mais vai ficar mais assertivo.